no início do One Piece não me cativou. Eu precisei assistir 200 episódios, precisei chegar em Skype, porque assim como você, não gostei de lutinha. Eu achei a cena do Mihawk, por exemplo, que o pessoal adora, eu acho uma boa cena dele enfrentando o Mihawk com o Zoro, né? É legal, uma luta ok. Pô, é do caralho, não é legal não. É legal, cara. É do caralho, é o Zoro, meu irmão, é do caralho. Cara, é legal, mas eu não acho que é tipo assim, aquela parada que fala, nossa, isso me compra. É do caralho. O cara pega uma faquinha desse tamanho e fala assim, não, é isso aqui que eu vou usar pra lutar com você. A faquinha de cortar laranja. Com mais de 600 milhões de unidades impressas vendidas. Com um anime que vem desde o final da década de 90, conquistando gerações e muito provavelmente vai conquistar a próxima, seria One Piece, o anime que venceu o tempo, como que a história de um piratinha que se esticou tanto por longo de 3 décadas sem perder relevância. O One Piece, ele não é um anime de lutinha, como todo mundo pensa, não é um anime com uma historinha bobinha, como todo mundo pensa. O Oda realmente ele pega os maiores problemas da humanidade, ele trabalha com o nazismo, ele trabalha com segregação, ele vai trabalhando com tudo que existiu na Terra e ele vai transformando isso dentro da obra para poder fazer uma releitura e mostrando o maior símbolo de esperança, que é o Luffy, né, a liberdade ali dentro. Então você não vai estar vendo uma obra de lutinha, você vai estar vendo um retrato da nossa história da humanidade ao longo de 1000 e poucos episódios. Isso vai impactar muito. Te pega a história, sacou? Tipo, é engraçado porque o Oda, ele pega você não necessariamente pelas coisas que um shonen comum costuma te pegar, né? Então, por exemplo, assim, o meu anime favorito sempre foi Dragon Ball. Então, a minha parada Dragon Ball era o combate, era a superação dos caras, o nível de poder dos caras e tudo. E o que me pega em One Piece, por incrível que pareça, assim, o que menos me pega é a parada da luta. Cara, com o tempo, eu, tipo assim, eu prefiro muito mais hoje pegar pra assistir um episódio de One Piece, por mais que eu ame de coração Dragon Ball, do que assistir um episódio de Dragon Ball, sacou? A narrativa do anime é impressionante, cara. Escuta aqui todo mundo. Mesmo esse cara sendo um imbecil, ele é o capitão. Quem não conseguir tratar ele com respeito, então é melhor nem ficar na tripulação. O Oda pega essas muitas explicações e volta, inclusive faz o que o Dragon Ball fez no início, né? Que é a aventuria, a jornada dele de exploração, só que em várias ilhas e no mundo do mar, né? Eu acho que ele, na verdade, o Oda melhorou o conceito do Akira, mano. Tipo, é muito foda isso, você parar pra pensar, porque o cara pensa assim, pô, eu sou muito fã do trabalho desse cara aqui, eu idolatro esse cara. E eu também faço a mesma coisa que ele faz, só que óbvio que eu não vou ganhar desse cara. E é irônico isso, porque assim, na humildade do cara de achar que ele não vai ser melhor do que o cara que inspirou ele pega os elementos que o cara fez, que ele abriu mão, vamos dizer assim, né? Porque no Dragon Ball Z você perde um pouco da parada da aventura, da coisa mais inocente, e vai pra esse negócio da porradaria. E ele foca total nisso, né? Ele foca na aventura, no comportamento humano, nas relações entre as pessoas, o que, tipo assim, ele vai na aventura, mas ele vai nas camadas da aventura, que é isso que eu acho foda, porque você não tá simplesmente acompanhando os personagens, você tá comprando o barulho dos caras, porque você vê o background deles. E uma coisa que eu acho foda é que ele gasta muita onda pra fazer você entender as camadas de cada personagem, pra você se apegar a esses personagens, que é uma coisa que a gente viu, por exemplo, em, sei lá, Game of Thrones. Pô, o cara te apresenta o personagem e gasta tela com isso, e isso tem um porquê, não é um negócio de bobeira. Então você tá vendo o cara sendo desenvolvido ali, a escrita dele pra história faz você, me dá um pouquinho mais desse fio pra eu entender quem é esse cara aqui. E quando você vai entender lá na frente que as coisas estão acontecendo, é uma consequência com esse personagem, porra, todo o background que parecia ser aleatório faz muito sentido, sacou? E você passa a se importar porque ele não tem pena de gastar página com isso, né? E uma coisa, né, Pedro, que eu acho que seria legal, pensando até no Ed, assim, pra quem tá começando a assistir o One Piece hoje, seria apresentar o mundo de One Piece, cara, que eu acho que você que é o cara que tem mais gabarito pra isso. Uma das coisas que eu acho muito forte do One Piece é que o Oda ele consegue fazer esse monte de informação de forma simples. Ele coloca que existem os poderes vêm de uma fruta, que são as Akuma no Mis, as frutas do diabo. Então assim, ele não coloca que a pessoa desenvolve poder, ou que pega disso, pega daquilo, de identidade. Não, ele simplifica. Existe a fruta, você comeu, você pode ter poder, e aí o poder vai da imaginação do próprio Oda. Então cada uma dessas pessoas aí, elas vão
podem ter ou não, né, consumido uma fruta, só pode comer uma, porque se comer duas dá ruim, exceto o grande boss do anime, que esse tem duas frutas consumidas, mas aí é outra 500. Altas teorias. Exato. Mas você tem essa fruta que a pessoa come, beleza, então você explica ali que o cara tem poder, e aí isso permite inclusive o Oda a fazer várias coisas, colocar uma rena falante, que é o Chopper, colocar uma espada que consegue virar um elefante, e por aí vai, ele pode fazer essas várias coisas, porque o cara que vira uma jaqueta. Exatamente, né, e aí entra um dentro do outro, né, o cara que tira meleca pelo nariz com uma arma. Sim, tudo isso é possível porque o Oda, ele criou essa estrutura simples, né, ele tipo assim, ele conseguiu simplificar. Eu acho isso genial. Porque enquanto vários animes, os caras falam, não, porque eu tenho um poder, que eu sou de raça, que eu sou disso, eu sou daquilo. Não, o cara fala, não, tem uma fruta. Mano, olha o quanto que isso é foda. Ao mesmo tempo que é muito simples, né? Tipo assim, pô, tem uma fruta que o cara come e foda-se. Tem qualquer poder ali. Tipo assim, isso é infantil de tão simples que é. E ao mesmo tempo é muito foda, porque o anime não tem amarra nenhuma. Tipo assim, qualquer coisa. Tipo assim, se você quiser inventar uma solução pra um problema narrativo, você inventa uma Akuma no Mi de um cara que comeu alguma coisa e resolve o problema, e ok. E narrativamente falando, você aceita. Sim. Beleza. Sim. E assim, até foda. Tem explicação, depois mais pra frente no arco de Egghead, a gente vai entender um pouco mais como que as frutas são formadas, e é uma explicação bem ok também dentro do universo, mas não acho que não convém entrar aqui. E além disso, a gente tem a questão também que o mundo de One Piece meio que é um mundo em que tivemos uma grande inundação, onde temos poucas terras firmes e a maioria das terras são ilhas pequenas, meio esquema do Japão mesmo, que são tem arquipélagos, né, de ilhas. Então é o mesmo conceito, você vai ter várias ilhazinhas e as pessoas, para entrar de uma ilha para outra, eles têm que navegar. No caso aqui, eles têm uma tecnologia diferenciada, você vai ver robôs, você vai ver umas outras coisas assim, mas eles não são capazes de voar, eles só navegam de uma ilha para outra através de navio. E aí isso aí permite, né, que você tenha uma jornada de exploração dentro desse universo. E o interessante, né, que cada ilha dessa ela acaba meio que sendo única. Cria-se uma narrativa de que a ilha ela tem liberdade para ter o seu clima, para ter sua estética, para ser, sei lá, se quiser ser uma ilha de cactos, pode ser. Se quiser ser uma ilha de neve, pode ser. Se quiser ser uma ilha que tem neve e lava um do lado do outro, pode ter. E tá tudo bem. E aí a gente começa a nossa jornada, obviamente, com o senhor. Na verdade, não começa antes, né? Do Luffy. Tem toda uma série de background, que eu acho que se eu for falar muito vai ser muito spoiler. Mas a gente tem o conceito de que existiu um rei dos piratas, o Gold Roger. Não é Gold Roger, não, apesar de ser. E essa sacada do nome é muito foda, genial, cara. No começo eu achei até que era Gold Roger mesmo, só que depois, assim, eu fui ver, não. Mas é proposital. Ele é um D, né? Porque a dublagem, pelo menos que eu tô vendo, parece que eles colocam como Gold, de ouro mesmo, Gold Roger. Mas é proposital. É proposital. É proposital. Porque o próprio governo mundial, que é uma instituição que controla o mundo inteiro, que a gente tem um conceito aqui que existe o governo mundial, que seria o centro político e o governo do mundo, que teoricamente é formado por várias nações juntas. Existe um consulado, uma mesa que toma a decisão como se a ONU governasse o mundo, certo? Teoricamente. E aí, né, esse governo mundial, ele quer esconder um pouco do passado dos D, que inclusive é Monkey de Luffy, certo? Tem o Ace, tem o Trafalgar, o Lau, que tem o D também, o Gold Roger tem também. Eles querem esconder um pouco desse D, certo? E aí eles preferem que fale Gold Roger, pra acharem que é Gold Roger, o ouro, em detrimento de que fale o Gold Roger. Porque esse Gold Roger, ele foi o rei dos piratas, né? Ele teoricamente foi o cara que chegou na última ilha, porque no universo de One Piece você tem uma sequência de, digamos que você tem um mundo dividido em 4 polos, vamos assim dizer, norte, sul, leste, oeste, e entre cada um deles tem uma cruz ali, uma cruz em terra e uma cruz em espaçamento de Calm Belt, que a gente chama, que não tem como passar, o navio não tem como navegar por ali. Então meio que ele tem uma linha reta para seguir, passando por algum desses caminhos, e aí no final de toda a jornada você tem uma ilha, certo, que é Laugh Tale, que só o Gold Roger chegou lá, e lá ele encontrou um grande tesouro, só que o Gold Roger já tava pra ir de Vasco, ele tava com uns problemas de saúde, e ele cria toda uma narrativa épica pra dizer pra galera, tipo assim, galera, ó, tem um tesouro pica lá no final dali da ilha que eu vi,
E se eu fosse vocês, eu ia correr atrás disso. Aí o pessoal fica louco e vai atrás Ele fala isso porque ele tá sendo executado pela Marinha. Exatamente. Tem toda uma construção política genial ali, de artimanha que o cara tá pensando pra poder lidar pra poder incentivar a galera a correr atrás. Querem o meu tesouro? Cale a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora! Mas aí os piratas, né, que são as pessoas, já que eles vão navegar no oceano, eles querem o tesouro, as pessoas são chamadas de piratas que vão atrás desse tesouro, ou que fazem a parte da pirataria, mesmo saquear e por aí vai. E mais do que isso, né, Pedro? Porque assim, dentro desse contexto aí, até que você tá falando sobre o governo mundial, teve os 100 anos que estão perdidos, né? Sim. E dentro disso daí, a gente tem a questão da Marinha ser um governo autoritário que se impõe, e aí tem uma questão do Oda pegar e subverter esse conceito da pirataria, porque nesse sentido, dentro do universo do One Piece, quando você se torna um pirata, porque a questão da vontade nesse anime é muito importante, né? Tipo, a liberdade do cara, os sonhos dele, as vontades que ele tem, são coisas que estão inerentes das pessoas. Então, dentro do universo, pelas narrativas que são construídas, se a pessoa ali dentro ela não tem a vontade, se ela não tem o sonho, ela não tá vivendo, entendeu? Ela tá só existindo dentro do universo ali. O sonho das pessoas não tem fim! E isso é uma coisa muito importante. E você ser pirata nesse sentido é você se opor a esse governo autoritário da Marinha, que tá tentando apagar, tentando esconder, na verdade, né, 100 anos de história que explicam como esse poder chegou, e os caras meio que são piratas porque eles estão também indo contra esse regime autoritário desse governo. E na real, inclusive, não é nem a Marinha que tá tentando esconder. Quem tá tentando esconder é o governo mundial. O governo mundial, e né? A Marinha seria como se fosse a polícia, vamos assim dizer, e o governo manda na polícia, que é a Marinha. E a Marinha, que teoricamente é a justiça, eles vão lá e meio que tentam controlar, gerenciar a situação. E é interessante também que tem uma crítica muito grande, que é a questão que, inclusive, a gente tem piratas que teoricamente são do mal, mas a gente acompanha um pirata que é bom, que é o Luffy, e conhecemos vários outros piratas bons. E a Marinha, que é a polícia, a gente encontra várias polícias e vários marinheiros ruins. Inclusive, logo no início você conhece o Morgan, os Monge Machado, que é um pirata, é um marinheiro, mas ele claramente é um vilão. Ele claramente ali utiliza do poder dele para poder controlar pessoas e ter benefício próprio. Você vai conhecendo as pessoas ruins, mas você vai conhecendo pessoas boas também. E a própria Marinha, ela vai você vai vendo a jornada de se dissolver, vai acontecendo ali, você vai entendendo que muitos marinheiros, eles entram pra Marinha porque eles acreditam que a Marinha é a forma que eles vão fazer o bem, que eles vão trazer o bem pra nação, proteger pessoas e afins. Mas dentro ali você vai encontrando pessoas que eles vão vendo que a própria Marinha vai vendo que a Marinha não é tão boa assim. Você tem problemas políticos acontecendo no governo mundial, dentro da Marinha, que é a instituição de controle, e você tem também dentro da pirataria. Dois tipos, assim, você tem bem e o mal em todos isso aí. Eu acho que a gente podia falar também sobre quem é o cantor, né? Quem é Eiichiro Oda, quem é o dono da obra, quem escreveu a música. Quem é Eiichiro Oda? Apaixonado pelo tabaco e pelo pito, e um cara que não tirou férias nem no seu casamento, muito menos no... O Oda só parou, e parou recentemente, porque ele teve um problema sério de saúde durante o desenvolvimento da série, junto com o mangá, anime e tudo mais, que o pessoal virou pra ele e falou assim: Oda, você dá uma parada aí, senão quem vai de Vasco aqui vai ser você, cara. E aí ele tirou 6 meses de hiato, certo? Pra poder dar uma respirada. Porque, só pro pessoal entender, o Oda, ele é o mangaka, ele é o autor de One Piece. Só que, tipo, o One Piece é literalmente a grande obra dele, que ele tá escrevendo há 30 anos. Ele não é aquele autor que fez, tipo assim, eu fiz um mangá, aí eu fiz outro, aí no terceiro eu acertei. Ele fez vários trabalhos e tudo mais, trabalhou como assistente de outros mangakas famosos. Só que um dia ele fez o ensaio do One Piece, que é o Romance Dawn. Ele criou a primeira história. A história já foi vista com bons olhos pelos editores. Ele deu uma ajustada ali e começou a criar o One Piece. Pelo que eu entendo, eu acho que o One Piece era para inclusive ter acabado em Alabasta inicialmente. A história dele estava escrita para acabar em Alabasta. Só que ele foi tendo ideias, foi desenvolvendo. Ele foi escrevendo. Cara, e o tempo foi passando e quando a gente viu, ele tava com 30 anos de escrita. A minha idade, a idade do One Piece basicamente. O
cara tava com quase 30 anos de escrita aí e ele ainda tinha história pra contar. Então essa é a primeira, né, e única grande obra do Oda, que eu já vi várias pessoas comentando, inclusive instituições falando que essa é uma das maiores, se não a maior obra da humanidade, não só em questão de tamanho, mas influência, impacto e da obra como um todo, certo? E o cara literalmente colocou a vida dele inteira nisso, porque tem pra quem não sabe, existe os SBS, que são momentos que o Oda responde algumas perguntas dos fãs. Eu tenho aqui em cima, mas fica meio ruim de pegar, tem até uns livrozinhos que solta, que tem várias informações extras, e nesses livros é contado que o próprio Oda, quando ele casou, ele tirou 2 dias de lua de mel e já voltou que ele tinha que continuar escrevendo One Piece. Que isso. E a vida dele foi isso, cara. Ele não consegue parar. Dizem que o quarto dele é o cheirinho do pito, muita referência, e é o cara o dia inteiro vendo filme, estudando, analisando, produzindo, desenvolvendo. Então o Oda é um japonês não muito convencional e talvez o mangaka um dos mais dedicados a fazer o seu filho existir, né? Não um filho de verdade, porque eu acho que ele deve ter investido pouco. Provavelmente o mangá ganhou mais atenção do que o próprio filho dele. Eu juro pra você que eu vou enfiar a mão na cara desse maluco! Então levanta! E para de fazer essa cara sofrida! Culturalmente falando de cultura pop, assim, você acha que One Piece vai superar o Dragon Ball desse tamanho? Porque ainda hoje o Dragon Ball Z é muito, muito relevante, né? Tipo assim, é uma dos animes mais importantes do mundo. Ainda tá saindo o anime aí, tem filme saindo, tem muito licenciamento e tal. Mas o One Piece veio, assim, de um jeito, cara, que muita gente achou que Dragon Ball nunca ia ser... Sei lá, ninguém acha que uma obra conseguiria ser comparada ao que Dragon Ball foi. Você acha que o One Piece tá caminhando por isso também? Eu acho que tá, mas é uma parada muito complicada. Eu acho que o Dragon Ball ele nunca vai deixar de ser a referência. Sim. Eu acho que o Dragon Ball ele consegue pegar aquele... Ele fez aquele lance do pioneirismo junto com um trabalho bem feito. Ele pegou as duas coisas e falou assim, beleza, eu sou o primeiro a fazer esse gênero shonen tão bem feito, vamos assim dizer, ou que bata, né, como inspiração para tantas outras obras. Então, marcou muito uma geração, mas marcou muito a geração que cresceu assistindo Dragon Ball. Eu já vejo que o One Piece, ele não impactou tanto a galera que cresceu assistindo One Piece fora do Japão. Eu vejo que a maioria das pessoas que estão assistindo One Piece pararam para assistir One Piece de 5, 6 anos para cá. Da pandemia pra cá, eu acho que foi o momento que o pessoal mais começou a assistir por uma falha de um buraco, né, dos shonens. A gente teve o Dragon Ball, o Naruto assumiu, depois teve My Hero Academia, que assumiu, depois teve Demon Slayer, que assumir o manto, né, do shonen da vez, e aí tinha um buraco, e aí o pessoal começou a ver o One Piece, e o One Piece, ele pega esse buraco. Só que o One Piece, ele já tava numa maturidade como obra, que fez com que todo mundo falasse, opa, isso aqui é muito diferente de qualquer outra coisa que a gente assistiu na vida. Então, eu acho que o One Piece, ele não vai conseguir passar o Dragon Ball no sentido de ser a referência dos primeiros, né? Tipo, não vai ser... Todo mundo vai sempre lembrar que Dragon Ball é o pioneiro, só que o One Piece, ele tem uma capacidade de pegar um monte de gerações, de intervalo de gerações. Ele vai pegar a nossa geração, que começou a assistir agora, vai pegar a geração mais nova que assistiu durante o lançamento e provavelmente vai pegar uma geração depois que vai ser tipo o Pokémon, né? Que é a maior franquia do mundo hoje em dia, que tem produto de Pokémon até hoje, o anime sai até hoje, então assim, provavelmente no futuro eles vão continuar desenvolvendo a franquia do One Piece, a ponto de que as novas gerações que vão vir, elas vão consumir material de One Piece. Hoje, quando um moleque chega pra assistir anime, olha a quantidade de outros shonens que tem antes dele chegar no Dragon Ball, pra ele perceber que tem Dragon Ball. E o que conquistou a gente Dragon Ball, que foi lá atrás, né, que, bom, pelo menos pra mim, até hoje, o que é mais relevante de Dragon Ball é o material que tá Dragon Ball Z pra trás. Tudo bem que hoje tem outras coisas, tem filme, tem Dragon Ball Super e tudo mais, só que assim, o que fez o Goku ser o Goku, tá do Dragon Ball Z pra trás. Essa galera não tem paciência de pegar pra assistir um Dragon Ball Z. Eu sinto que, assim, geração após geração, essas paradas estão ficando em segundo plano, sabe? A galera vai... Cada vez vai ficando sendo uma coisa mais de nicho. Tipo assim, o cara assistiu Dragon Ball Super, aí ele percebe que tem um background. Ele fala assim, pô, tá, mas quando que o Goku virou Super Saiyajin a primeira vez? Aí ele tem que voltar no Dragon Ball Z. Aí ele percebe que tem personagens que já estavam na história antes. Tipo, esse Manjibu aqui, de onde que ele veio? Aí ele vai lá consultar. Mas não é um bagulho que o cara começa assim, beleza, deixa eu pegar aqui episódio 1, Dragon Ball, deixa eu ver o que é a esfera do dragão. Eu percebo que é o contrário, mano. O cara vem primeiro naquilo que tá em hype pra caramba. A gente tá vendo um fenômeno que foi Demon Slayer, por exemplo, no cinema,
Eu achei uma parada inacreditável, assim, como é que a molecada tá louca com outros animes, sacou? Não só One Piece também. E como, assim, o Dragon Ball ainda impacta muito a nossa geração, mas eu já sinto que não é aquela loucura toda, não porque deixou de ser bom, mas é porque hoje você tem uma gama, uma variedade de anime tão grande no sentido de nicho mesmo, de vários assuntos, de outros tipos de shonen, né? Igual, por exemplo, eu gosto de assistir aqui também o Jujutsu Kaisen. É outra parada. Inclusive, eu já falei até com o Pedro que o Jujutsu Kaisen me lembra muito os animes dos anos 90, que é por isso que eu gosto desse anime. E aí eu fico vendo assim, cara, até onde... Que sim, sempre vai ser referência. Sempre. O cara abriu o caminho. Mas até onde ele vai ser referência pra próxima geração? Tá entendendo o que eu tô falando? O Oda falou que ele quer que a nova geração consiga assistir o One Piece. Ele entendeu que o próprio One Piece, ele pega numa pegada de Dragon Ball, de Cavaleiros Zodíacos no início, que é lenta, devagar. E a nova geração, ela é hiperestimulada, tem vários poréns. E ele se preocupou em refazer o One Piece do zero, já pensando em quê? Pensando que a galera, ela comece, as pessoas mais novas, elas tenham acesso a esse One Piece inicial e tenham interesse em assistir. Então eu acho que realmente, tipo assim, uma criança que vai começar a ver agora o One Piece, provavelmente ela vai querer assistir até mais animada, porque vai se comunicar mais com ela, né? A linguagem da nova animação do One Piece. E ele tá mais resumidão também, vai ter bem menos episódios, né? Tem que enrolar menos, né? Antigamente a gente tem um problema, pra quem não tá ligado, é que a televisão... Tinha vários problemas. Primeiro que desenhar era difícil, fazer vários quadros diferentes era demorado e a equipe não conseguia produzir, eles tinham prazos, janelas apertadas, eles tinham que encher grade e tinham que enrolar pra essa grade acontecer. Então você tem vários episódios que são super lentos porque eles tinham que ganhar tempo ali na produção e eles vão cortar, eles vão adiantar e por aí vai. Então eu acho que as gerações de agora vão fazer igual o Twitter e o X, né? Tipo, quem conheceu o Twitter vai chamar ele de Twitter, mas quem tá conhecendo agora vai chamar de X. E é a mesma coisa. Galera que viu Dragon Ball vai sempre ter de referência, mas tudo se desenvolveu, a mídia desenvolveu pra One Piece ser a nova referência da vez, né? Sim. Esse remake vai ser resumido? Pra caralho. Nossa, isso é importante, cara, porque, tipo assim, minha relação com o Dragon Ball, novamente, meu favoritão. Eu vi enquanto saiu, né? Quando passava na Band, essas coisas assim, depois na Globo. Eu vi depois, mais uma vez, a obra toda. Fui atrás, né? Vendo normal. E depois eu fui ver o Kai, cara. E sim, o Kai é extremamente necessário, cara. Pra você poder introduzir Dragon Ball, por exemplo, o Felipe falou que assiste com a filha. É mais fácil, seria mais fácil. Eu não tô falando que ela vai gostar de ver o Kai, mas é mais fácil você pegar uma criança hoje, fazer ela gostar do Dragon Ball pelo Kai, do que pelo normal. Que, por exemplo, a última vez que eu assisti o Dragon Ball todo, cara, até chegar no Tal Pai Pai, que eu vi tudo, até chegar no Tal Pai Pai, é bem maçante, cara. Na verdade, mesmo o Dragon Ball Kai é um monte de corte. Tipo, eles cortaram os fillers, tudo, enxugaram e colocaram 100 episódios, porque o Dragon Ball tem 292 episódios, se não me engano, né? Dragon Ball Z. 291. E esse tem 100. Tipo assim, eles tiraram tudo aquilo que não fazia a história andar pra frente. Mas assim, o Dragon Ball Kai, ele otimizou a narrativa. O que o One Piece tá fazendo aqui, o mais importante é que ele não tá simplesmente remixando os episódios e cortando só. Eles estão refazendo mesmo o desenho. É uma outra narrativa pra enxugar esse tanto de episódio, a velocidade do anime que tinha atrás. É como se o One Piece estivesse sendo feito pra hoje. Pra molecada de hoje. Não, mas é literalmente isso. O Oda pediu esse remake, não é que ele pediu, né? Mas quando eles trabalharam na proposta do remake, foi pra fazer um do zero, pra chegar nesse público novo e também explicar melhor as coisas. Tem coisa que a gente vai ver lá no 300, 400, 500 episódios, e aí você chega na série, tipo, sei lá, Garp aparece e fala 10 mil coisas ali que você só ia descobrir em Water 7, episódio 300, 400. Filler, pra quem não sabe, geralmente episódio que a própria empresa produz sem ter a ver necessariamente com o mangá, pra poder ganhar tempo de publicação. Hoje, agora estão fazendo temporadas, né? A pessoa tá pausando, mas antigamente não tinha pausa. Mas esse filler aí, em específico, ele depois tem uma explicada. Mas o One Piece teve poucos fillers, né? O histórico de filler de One Piece é baixo, que é uma grande vantagem, né? Não tem tanto episódio de filler da pedra igual Naruto. E quando tem, geralmente ele serve pra alguma coisa, né? Ou é um filler que faz a história... Ou ela faz você ter mais peso em alguma coisa, ou ela vai fazer a história andar pra frente.
Sim, é igual a questão do Fox, né? O Piratas Fox é um filler horrível, mas tem um porquê dele existir. Ou o Oda inventou depois... Mas depende também do que você considera filler, né, cara? Porque assim, pra mim o filler é aquele monte de episódio que o cara fica contando história do passado, pra mim é também filler, porque tá fugindo da história, entendeu? Os episódios que contam o Sabo, por exemplo, são vários episódios e dependendo do quanto você tem paciência pra sair da história central e ir pra outra, tem gente que vai pular. Só que é muito importante assistir todos os episódios. E só depois de você terminar de assistir é que você entende, porque contar essa história é importante pra você entender o que o Luffy tá passando logo depois de Marineford. É um montão de episódios. Eu considero aquilo ali filler. Não que ele não faça parte da história, mas é que ele tá fazendo uma curva em volta da história central. Então pra mim vira um filler também, entendeu? Faz sentido. Mas é tipo assim, um puta filler importante. Esse momento aí de Marineford, que é um... Sem dar spoiler pro Ed aí, que ele vai chegar lá e não quero estragar. Porque se eu contar isso aqui pra ele, é que nem eu contar pra ele o final de Sexto Sentido sem ele ter visto Sexto Sentido, sacou? Não. É foda, vou estragar a experiência pra você. O momento ali de Marineford, tipo, todo o rolê de Impel Down, até chegar na batalha, todos aqueles milhares de episódios da batalha, pra chegar no desfecho de Marineford, o peso do final ali não seria o mesmo se o Oda não tivesse gastado uma puta onda pra fazer todos aqueles episódios anteriores pra desenvolver o Luffy, pra tirar ele da tripulação dele, isolar ele com outros personagens, pra você ver ele interagindo com outras coisas, pra mostrar algumas características dele que com o bando dele de repente ele não mostrava, e aí você entender um pouco mais do background familiar do cara, pra você chegar naquele momento e você se envolver muito com o desfecho da história, porque tem não é só metafórico, né? Mas assim, desse momento de Marineford pra frente é um divisor de águas. E o Oda conseguiu fazer isso de um jeito impressionante, cara. Porque, eu passei a vida inteira aí, assisti Dragon Ball, Naruto, Naruto nem tanto, mas assisti assim por cima. Mas Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco. Cara, One Piece nesse momento ele te maltrata. Tipo assim, ele faz de você de gato sapato. E tudo porque o Oda soube construir muito bem aquele momento pra fazer você, tipo assim, sofrer, entendeu? Mas assim, eu tô ficando preocupado pelo que vocês estão falando, porque se alguma coisa me pega emocionalmente e eu gostar daquilo ali, cara, eu choro de engasgar. Eu lembro quando eu tava vendo Sons of Anarchy, velho, cara, a morte do Ope, velho, na hora que eles cercam ele lá e começa a luta, aí você fica assim, ele dá um primeiro golpe, você fala, nossa, o Ope vai deitar os 4 na porrada. Quando você lembra que você tá vendo Sons of Anarchy, cara, então... eu chorei de engasgar, cara. Porra, mas essas paradas são foda, cara. Quando o cara, o que faz a obra, ele tem coragem de fazer certos sacrifícios na obra em prol da narrativa, sacou? O One Piece tem muito disso, cara, de você... Tipo assim, não é que ele tá desfazendo do personagem, igual, por exemplo, assim, a gente pensa em Dragon Ball, e as coisas perderam peso completamente, mano. Tipo assim, você sempre, como tem uma formulinha que fica se repetindo e tem uma lógica de regras dentro do universo do Dragon Ball, a gente que já conhece há muito tempo, tem experiência, você não tem preocupação por ninguém ali. Até agora no Dragon Ball Super, aquele episódio que eles fingem que o Goku morreu, é ridículo aquele episódio. Aí ele joga um poder pro alto, o golpe volta nele, ele volta à vida. Achei que é uma coisa mais patética. Não, e além disso, cara, sempre tem 7 esferas do dragão, tipo então, assim, Chique, Bahia. Independente do que acontecer, você sempre vai ter o recurso que você sabe que é a narrativa principal do anime, que é as 7 esferas do dragão. E antigamente ainda tinha uma regrinha, né? Porque assim, quando a gente era criança, o Kuririn já tinha sido ressuscitado lá, e aí tinha uma regra, pelo menos, pra poder fazer o... É que nem RPG, mano. RPG é legal quando você pega um personagem que ele tem um poder, mas o poder dele tem uma dificuldade. Tipo assim, sei lá, você fica invisível, mas você só pode ficar invisível pelado, entendeu? Tipo assim, isso faz a mecânica ser interessante. Lá em Dragon Ball tinha a parada que se o cara já morreu e voltou, acabou. Você não vai ressuscitar ele 2 vezes. Porra, os caras me inventam uma mega esfera do dragão que faz 3 desejos e ele, inclusive, ressuscita infinitas vezes a pessoa. Porra, você perde preocupação. As lutas perdem peso. Você não tem peso, os vilões passam a não te preocupar. Você sabe que sim, beleza, se o cara virou Super Saiyajin 2, ele vai virar Super Saiyajin 3. Se ele virou Super Saiyajin 3, ele vai virar o 4. E foda-se, sacou? E isso eu acho foda porque dentro desse universo de One Piece aí, não é só a parada de poder, porque o poder no One Piece é medido pelo valor que eles têm num cartaz de procurado.
Então, quanto maior a recompensa, maior o cara é poderoso. Mas eu tenho que te interromper, desculpa. Mas não necessariamente isso é verdade. Porque Mas tem um exato. homem, tem um palhaço aí que vive. Ele vive da mídia que ele coloca em cima dele e o cartaz de procurador dele é gigantesco. Tem um tesouro me esperando lá no fundo do mar e eu preciso nadar pra conseguir pegar ele. Bem que eu suspeitava. Essa coisa de fruta do capeta é pura lenda. O Luffy, quando foi enfrentar o Smoke, por exemplo, ele tomou um pau, mano. Porque a Akuma no Mi do cara é diferente. Ele não tinha ainda experiência pra lutar com esses caras desse tipo de Akuma no Mi. E aí você vê que assim, porra, o poder daquele cara, que é um poder que o Luffy não sabe lidar, mas a experiência e a habilidade que o cara tem foderam o cara. E aí você, quando o Luffy vai enfrentar alguém, dependendo de quem ele vai enfrentar, você sabe que assim, beleza, ele é o protagonista e a probabilidade do roteiro favorecer ele em algum momento é muito grande. Porém, aqui a gente vê ele se foder. E isso é foda porque às vezes ele se fode porque alguém do bando dele vai resolver. E isso é maneiraço, porque assim, você tem uma expectativa, você fica, pô, eu não sei se é ele que vai resolver. Pode ser que um outro cara aqui que você não esteja esperando vai resolver, ou que apareça um outro personagem que vai mudar o rumo da história. Tipo, pô, isso te dá uma expectativa de querer saber mais, né? De ir além, de conhecer mais do universo, de explorar o universo, de ver as possibilidades. Inclusive, assim, às vezes onde o Luffy é derrotado, é muito da hora, né? Eu aqui até falo de um momento que eu acho foda, que é o momento onde o Jinbe fala com ele. Cara, você não tem mais isso, mas pelo que você tem que ir agora à luta, né? Então, tipo, se ele lembra da tripulação dele, ele fala, aquela galera se comprometeu comigo, eu tô comprometido com eles. Tipo, o cara tá saindo de uma deprê sinistra e volta, cara. O cara volta porque ele tem mais gente em volta dele ali, né? Então, assim, você precisa ter essa balança, né? Tem que ter um contrapeso dentro as regras do universo tem que ter contrapeso pra você pelo menos ter emoção com o que você tá assistindo, cara. Senão você sempre sabe a fórmula. Você não tem muito por que ficar assistindo, entendeu? Comparando, mantendo a comparação Dragon Ball com One Piece, o pessoal de Dragon Ball não se vira tão bem, pelo menos não agora, igual o pessoal se vira bem sem o Luffy no One Piece. Eles se dão, o Sanji e o Zoro, quando eles vão pra cima, cara. Porra, tem vários momentos que os caras tomam mesmo, falam, não, deixa comigo. Eles vão pra cima mesmo. Sim. Todos, igual eu falei, todos, na hora que eles têm que se virar, a estrela brilha pra eles, não é só pro Luffy. Isso eu acho muito bacana, cara. Acho muito legal mesmo. Eu vi muito pessoal falando sobre as lutas. As lutas ainda não me perdoam. As lutas são a parte mais chata de One Piece pra mim. Chata não, mas a parte que eu acho irrelevante no momento que eu tô. Eu gosto muito da aventura e do pano de fundo dos caras, assim. E pra vocês, assim, qual que é o verdadeiro motor de One Piece, assim? O que bota ele pra frente? No início do One Piece não me cativou. Eu precisei assistir 200 episódios, precisei chegar em Skype, porque assim como você, eu não gostei de lutinha. Eu achei a cena do Mihawk, por exemplo, que o pessoal adora, eu acho uma boa cena dele enfrentando o Mihawk com o Zoro, né? É legal, uma luta ok. Pô, é do caralho, não é legal não. É legal, é do caralho. É o Zoro, meu irmão, é do caralho. Cara, é legal, mas eu não acho que é tipo assim, aquela parada que fala, nossa, isso me compra. É do caralho. O cara pega uma faquinha desse tamanho e fala assim, não, é isso aqui que eu vou usar pra lutar com você. A faquinha de cortar laranja. Não, mas de lutar comigo. Mas a minha vida inteira foi ter que lutar com faquinha já, isso aí não me impressiona, não. Tô bem aí já. Mas brincadeira à parte, eu acho que tipo assim, cara... Meu irmão, Pedro, aqui o Zoro fala, não, eu não vou tomar espadada nas costas porque o cara que tem machucada nas costas é covarde. Ele fica de frente porque ele sabe que ele vai se fuder com o Mihawk muito foda, velho. Isso é bacana, cara, porque assim, o Mihawk viu o tanto que o Zoro era obstinado, cara, eu vou ser forte, eu vou ser o mais pica, eu vou ser o mais pica. Ele falou assim, tipo, não, eu quero brigar com esse cara de novo na hora que ele tiver, do jeito que ele tá falando que ele vai estar. Então, é isso que eu ia falar, que você perguntou o que é o motor, pra mim, assim, igual eu falei, a narrativa pra mim é o grande motor, né, porque essas coisas que acontecem pra mim, você fica na expectativa de ver até onde vai dar o negócio. E isso gira em torno de tudo. Você quer ver se o Luffy vai ser o rei dos piratas e como ele vai chegar lá, você quer ver se a Nami vai fazer o mapa dela, você quer ver o Zoro virar o melhor espadachim do mundo e como isso vai acontecer. Então, tipo, o que é o One Piece, né? O que vai acontecer quando o cara chegar lá? Essas coisas, quando você vai amarrando a narrativa dos personagens e você vai descobrindo pequenas coisas no caminho que vão se conectando, você vai dizer, cara, eu quero mais, me dá mais disso aí, onde que isso vai chegar?
E você sabe que no meio do caminho tem um monte de palhaçada, tem humor pastelão, tem o Luffy sendo idiota, tem o Luffy fazendo plano imbecil, e também vai ter muito momento legal, sacou? Então, tipo, essa capacidade dos caras de amarrar do jeito que ele amarra, igual a gente tá falando aqui dessa luta do Zoro com o Mihawk, pô, é um momento muito, muito específico, assim, da história toda, mas que olha como é que ela amarra tudo até lá na frente, porque a partir desse momento aqui, o Zoro fala pro Luffy, eu não vou perder mais. E ele passa a ficar obstinado, mais ainda, obcecado em ser muito foda. E isso faz sentido porque ele quer ser o cara que vai estar com o rei dos piratas. Então ele tem realmente que ser muito foda, sacou? O Alabasta, cara, eu sou apaixonado com Alabasta. A Vivi, sabe? Tudo que tem um pouco. O quanto que você vê que ela teve que se fantasiar, viver, tipo, entrar pra um crime organizado pra tentar chegar no vilão porque ela precisava salvar o povo. Aí você tem Skypiea, a galera sofrendo por um cara que é metido a Deus. Aí você vai tendo tanta coisa ali que vai vindo. Aí você vai conhecendo o mundo, você vai vendo preconceito, você vai vendo segregação. Você vai entendendo cada coisa que vai acontecendo. Chega um momento, cara, que sua cabeça tá com tanta informação. E você vê que o mundo é tão rico e ele é tão, ao mesmo tempo, reflexo do nosso mundo real, que você fala assim, cara, eu preciso ver isso aqui, porque eu espero que esse mundo aqui, pelo menos, ele seja diferente do nosso. O final desse mundo seja diferente do nosso. Ele tá disponível na Netflix, tanto ele completo. Por exemplo, eu tô vendo pela Netflix. Ele completo lá. E o live action, isso ajudou a catapultar essa popularidade que ele tá hoje? Ou ele já era popular quando ele chegou na Netflix? Ele não era... Olha, eu acho que aí tem um conjunto que não dá pra afirmar se foi o Netflix que ajudou a transformar popular ou não. Eu acho que sim, teve um pezinho ali pra ajudar, porque, por exemplo, quem assiste anime ou assistia de forma... A galera é fã de anime, ou assiste de forma alternativa, ou tava no Crunchyroll. E o Crunchyroll tem tudo, a Netflix não tem todos. O Crunchyroll que sai o semanal direitinho. Então, assim, eu acho que muita gente não assistia realmente porque não tava de fácil acesso com a Netflix, que seria a TV Globo dos streams. Mas eu acho que a Netflix, ela trouxe com a dublagem, isso facilita muito pro Brasil, né? Muita gente vai querer ver o dublado. Então, assim, eu acho que ajudou a pulverizar, mas eu acho que ele já tava se transformando numa coisa muito grande antes da própria Netflix. É tanto que a Netflix correu com a dublagem de uns anos pra cá. Correu em T e correu com a dublagem de pouco tempo pra cá. Porque, igual eu comentei, na pandemia, né, eu que já, tipo, fazia live e tudo mais, tinha muito contato com a galera mais nova, todo mundo já tava, tipo, hiperfocando em One Piece. Era evento de anime, você via os caras de cosplay de Brook, cosplay disso e daquilo, sempre tinha um ou outro, já tinha muita gente ali. Eu acho que da pandemia pra cá que a parada só estourou, e se tivesse ou não Netflix, sei lá, ia ter na Amazon Prime, alguém ia pegar, ia ter em um outro lugar, alguém ia ter alguma dessas serviços de streams, ia pegar pra poder colocar e ia tipo, ajudar mais a divulgação. Cara, eu acho que a série é muito top, cara. Acho que a narrativa foi muito bem adaptada. Tipo assim, funcionou super... Inclusive, eu acho que é um dos pouquíssimos, se não for o único, né? O único modelo que funcionou bem em live action até agora, que na moral mesmo, foi esse aí. O live action é bom? Eu ia perguntar agora, ele é bom? Eu acho bom pra caralho. Eu acho que assim, o live action talvez de fato seja o trabalho da Netflix, que aí faz o One Piece ajudar a chegar pra pulverizar pro resto do mundo. Porque, por exemplo, minha noiva tem pavor de One Piece. Ela tem pavor de assistir o anime. Mas quando chegou a segunda temporada de One Piece, ela tava louca pra ver. Entendi. Sacou? Por causa do live action. Mas Entendi. o live action foi uma adaptação, assim, igual o Felipe comentou, das poucas adaptações que, eu vou ser sincero, eles não seguiram a pé da letra, e não devia ter seguido mesmo a pé da letra da animação. Eles fizeram muitas adaptações pra fazer funcionar, ajustou algumas coisas da história e deixou, tipo, redondinho. Lógico que vai ser diferente o final, pelo que eu entendi, já tá pra encerrar, não vai até, como é que se diz, né? Não vai ser 10 mil temporadas até chegar o Elbaf, mas ainda assim, tipo, é uma ótima adaptação, é uma ótima porta de entrada. Porque assim, quando eu vi as primeiras imagens, na época nem assistindo eu tava, quando começou a passar as primeiras imagens, assim, do live action do One Piece. Eu achei um pouco estranho, eu já tinha visto os personagens, assim, o desenho, eu já conhecia o Zoro, foi o primeiro que eu conheci de One Piece, foi o Zoro. Sem saber que ele era de One Piece, eu sabia que o Zoro era o Zoro. Mas assim, quando eu vi no live action, eu achei um pouco estranho, mas
então pelo que você tá falando, é bom, então, é uma obra boa de assistir, então. Mas é legal por isso mesmo, cara, porque normalmente o problema dessas adaptações, mesmo que não seja nem de anime, pode ser de coisa assim, ocidental mesmo, o cara vai adaptar eu vou falar do Dragon Ball aqui, o cara vai adaptar Dragon Ball, aí o cara tem medo e vergonha de adaptar um universo sem noção, que tem dinossauro, cachorro, bicho, alienígena, e o cara tem vergonha de adaptar o negócio, entendeu? Aqui o cara não teve vergonha, ele abraçou todas as esquisitices do One Piece e conseguiu fazer o negócio funcionar, sabe? Tipo assim, na caracterização, na atuação, na tela, né? Os efeitos que são usados ali, tudo funcionou muito bem, cara. Por isso que eu acho que tá dando certo, porque quem gosta vai porque tá sendo fiel, e quem não conhece tem uma mídia que é mais direta, sacou? É mais rápida pra você conhecer o universo. Mas assim, aquele live action vergonhoso, o próprio filme live action do Dragon Ball, fui ver no cinema, meu Deus do céu, cara. Difícil pra uma criança assistir, imagina pra um adulto. Mas aí, por exemplo, vocês falaram que o live action do One Piece é bom. Eu gostei muito do live action do Yu Yu Hakusho. Inclusive, me fez ver Yu Yu Hakusho todo de novo. Eu achei bom. Cara, eu achei muito bacana. Eles não... É o que o Felipe falou. Eles não tiveram medo de fazer as esquisitices do desenho, né? Eles não aprofundaram muito, mas não tiveram medo também. Você falou que é diferente, eu posso ver tranquilo, não vai atrapalhar a minha experiência vendo anime? Eu diria... isso que eu ia falar agora. Eu acho que o Pedro pode dizer melhor aqui, mas eu acho que ele sim vai agregar. Ele não vai te dar spoiler nem nada demais, ele vai agregar, entendeu? Entendi. Ele vai te trazer informação de, sei lá, do episódio 200, 300, 500 da vida, mas ele vai te colocar num momento muito certo. Ele vai falar assim, sei lá, vai aparecer o Garp, aí vai revelar uma parada ali do Garp com relação ao Luffy e tal. Tipo, ele vai te passar umas informações, assim, no momento que realmente faz sentido entrar, porque talvez devessem ter te explicado isso antes ali no anime. Na época o Oda ou não tinha informação, ou ele achou que não era viável, mas hoje, retrabalhando a obra, faz sentido. O final do One Piece só o Oda sabe qual que é, né? Até isso é uma parada do anime, inclusive. Ele e o oceano, né? Então, e aí, recentemente, ele pela primeira vez colocou o final num papel, colocou num baúzinho bonitinho e lançou ao mar o final do One Piece, né? O que vocês acham que é o One Piece, no fim das contas? O Pedro aí, eu tô ansiosíssimo pra saber a teoria dele aí. São os amigos que fizemos pelo caminho, cara. Pokémon já ensinou isso pra gente depois de 30 anos de Ash Ketchum. Eu acho que é isso também. Mas o Oda já não falou que não é um negócio físico? É porque, cara, eu acho que é muito complicado a gente debater o que é o One Piece de fato aqui, porque vai envolver muita construção do universo inteiro e principalmente do que tá vindo aqui agora, né? Esses últimos, né? Digamos, de Egghead pra cá, muita coisa foi explicada. Mas eu acho que vai pegar a gente de surpresa, porque tá envolvendo muita coisa do passado agora, muita coisa sobre como que era a Terra antes, né? Da grande enchente, vamos assim dizer. Eu acho que é difícil de tentar conjecturar de fato o que seja, sabe? Mas caso aconteça, assim, tem potencial pra ter spin-offs, ter alguma coisa assim? Cara, tem muita coisa que não foi abordado. Digamos que assim, que cada arco que você entra, você tem uma história em potencial. Por exemplo, a Nami, você pode fazer, uma minissérie da história dela, de como é que foi o Arlong chegar e tal. Você quer, por exemplo, o Sabo, né? Ele viveu uma aventura como revolucionário ali num intervalo de tempo. Você tem como contar. O Gold Roger, por exemplo, que é o rei dos piratas. Cara, só a época dele já dá outra. Ele viveu uma aventura inteira. Como é que foi a aventura do Gold Roger? Sem falar que a gente tem 600 anos no passado. Como é que foi as coisas de 600 anos no passado? Então assim, você tem desde pequenas coisas que podem ser contadas, como histórias de personagens, vamos dizer, coisas que eles viveram no passado. Como também você pode contar, narrativas inteiras, animes inteiros, envolvendo a jornada de outros caras importantes. Porque, você vai fazer um anime do Gold Roger, mano, você vai ter a Era de Ouro do Garp, você vai ter o Shebek, você vai ter uns caras, assim, absurdo. O Kaido e a Big Mom, né, na época que eles estavam se aventurando, você tem uma puta narrativa. Aí agora a gente tá sendo introduzido ao primeiro, né, o primeiro Nika, né. Então, putz, velho, o que esse cara não viveu lá atrás, toda a história que aconteceu da guerra e tal, dos 20 reinos e tananã. Outra narrativa. Eu acho que assim, o universo do One Piece tem muito pra se desenvolver como história, e eles estão mandando muito bem em desenvolver também como produto, né? Igual a gente tem o card game do One Piece, que atualmente eu jogo muito, eu tenho um canal só sobre o card game de One Piece. Eles estão desenvolvendo muito as IPs, né, do One Piece como um todo,
porque eles sabem o quanto que tem valor para você produzir outras coisas. Então você tem o card game, você tem, por exemplo, o livro de receita do Sandy, você Que vai isso, ter... cara? É mesmo? Tem os board games, você tem jogo de videogame, você tem... Acho que saiu uma novel que conta a história do Ace, acho que eles estão produzindo alguma coisa envolvendo o Zoro também, não tenho certeza. Então assim, cara, eu acho que eles vão deixar o One Piece acabar, vai encontrar o tesouro do Rei dos Piratas, e aí depois eles vão começar a explorar outras coisas. Vai fazer o anime do Roger, vai fazer ali mais jogo, vai fazer sei lá o que, alguma outra coisa vai ter, mas o anime acaba. Cara, eu diria que, falando como um cara que já foi preconceituoso com One Piece e deu uma chance e ficou apaixonado, dei uma chance Dois. pro One Piece, cara. 2. 3, tá? Eu zoava muito Piratinha que estica, eu falava. Eu anime tenho que o cara impressão. estica, mano, pelo amor de Deus. Aí Tem depois 1000 ele- episódios? Mal galhofa. Aí ele estica, aí depois ele fica gordo, fica saltitando. Não faz sentido isso não, que anime paia. Aí de repente sei lá, minha fonte de renda atualmente é o card game do One Piece. Sou louco que é apaixonado. É perigoso eu jogar card game, cara. Eu vicio fácil nas coisas, assim. Ainda mais com um bom que é o do One Piece, mano. Aí já era mesmo. Bom, galera, então, fechou? Vamos fechar? O que Tá vocês bom acham? demais. Tá ótimo. Galera, você que assistiu até aqui, brigadão, a gente agradece pelo tempo de vocês, pela paciência, eu espero que a gente tenha conseguido trazer informações bacanas pra vocês aí. Se você não assiste, tá curioso, vai lá, vai demorar, mas na hora que te pegar, a série vai te pegar, você vai querer assistir, cara. Pode ficar tranquilo, pode confiar na gente, o Pedro trouxe argumentos maravilhosos, o Felipe também. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir a expectativa de vocês aí. No mais, vou encerrando aqui o Bunker 42. Agradeço muito a presença de vocês aí. Deixa o like, fazendo favor. Segue o canal aí, se inscreve. Valeu, galera. Tamo junto.